Olá pessoal, a gente vai começar a nossa sala de aula invertida com o conteúdo de estrutura das palavras que está aí no livro de vocês a partir da página 334. Vamos analisar primeiro, para trabalhar esse tema, essa charge. A charge ela é um modelo de texto que tem a intenção de fazer uma crítica social na maioria das vezes. Então vamos observar essa charge. Tem aí escrito à esquerda Era do Gelo, fazendo uma referência bem clara ao filme Era do Gelo, e do outro lado um pinguim aí morrendo, quase afogado, e tem escrito Era do Degelo. Essa charge, pessoal, o efeito de sentido dela ele é obtido por meio de um jogo de palavras aí que consiste no acréscimo de um pequeno elemento que modifica o sentido da palavra original no desenho do lado esquerdo. Então, se a gente observar aí a palavra degelo, é ela que constrói o sentido e a quebra da expectativa dessa charge. A gente tem a palavra original aí, gelo, que foi colocada aí um pedaço de palavra antes dela, de, que formou uma nova palavra, o degelo. Então a gente vai estudar nessa aula esses pedaços de palavra que compõem outras palavras formando novos significados. Como assim? São os morfemas. O que são os morfemas? São as menores unidades da língua portadoras de significação. São pequenos pedaços de palavra que contêm alguma significação, que contêm um sentido. Vamos observar o primeiro morfema, o radical. Vocês já devem ter ouvido falar. O radical é o morfema que carrega o significado básico da palavra. Por exemplo, electric, que vem do grego e significa amarelo. Ele contém esse mesmo radical aí, dessas três palavras que vocês vão ver, contém o significado básico da palavra. E a partir desse radical a gente cria eletricidade, por exemplo, a gente cria elétrico, a gente cria eletricista, certo? Como que eu criei essas palavras? Por meio de um afixo. O que é o afixo? É um morfema, é um pedaço de palavra que se une ao radical para modificar o sentido básico da palavra, acrescentando-lhe uma ideia secundária, uma ideia diferente. Por exemplo, se a gente pega o radical história, história tem um significado. Mas se eu acrescento um afixo antes de história, eu formo uma nova palavra, eu formo pré-história, que quer dizer uma outra coisa. Esse pedaço de palavra, esse afixo que eu coloco antes de história, eu vou chamar de prefixo. Pré significa antes da palavra eu vou ter o prefixo. Mas eu também posso acrescentar um afixo depois da palavra, é o sufixo. E aí a gente tem, por exemplo, em triste, acrescentando a esse radical o esa, eu tenho uma nova palavra, tristeza. O mesmo eu posso fazer para a terra. Eu posso acrescentar, na verdade, dois afixos, um antes e um depois. E aí eu formo uma nova palavra, extraterrestre, certo? Um outro morfema que a gente precisa conhecer é a desinência. A desinência é o morfema que vai indicar o gênero de uma palavra, se é masculino, se é feminino, o número daquela palavra, se a palavra está no singular ou no plural, e ela também indica o tempo, o modo, o número e a pessoa dos verbos. O tempo, presente, passado ou futuro, o modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, o número, singular ou plural, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoas. Por exemplo, a gente tem aí esses três radicais. Depois eu falo porque esse A está marcadinho aí, de encanta, né? Advogado. Se eu colocar um O, eu tenho uma desinência que vai indicar o quê? Vai indicar o gênero masculino. Se fosse um A, seria uma indicação de gênero feminino. A desinência ela serve para isso. Por exemplo, aqui em médicas, se eu acrescento um A, eu acrescento uma desinência que vai indicar o gênero feminino. E se eu acrescento também um S, eu estou acrescentando uma desinência, um pedaço de palavra, um morfema, que indica o plural. Em canta, por exemplo, se eu acrescento S, eu vou indicar tanto que esse verbo, o verbo cantar, né, ele está na segunda pessoa, tu cantas, e que está aí indicando o tempo presente, certo? O indicativo, tu cantas. Outro morfema que também faz parte da estrutura das palavras é a vogal temática. É um morfema que se une ao radical
para que este forme uma palavra ou receba desinências. Como assim? Olha aqui esses radicais. Planete, do jeito que ela está escrita, esse radical, ele não é uma estrutura aceita na língua portuguesa. Para que ele seja aceito, eu vou colocar aí uma vogal que finalmente vai fazer com que a estrutura dessa palavra se adeque ao português. Esse A, ele não está indicando o gênero, ele não está indicando feminino, afinal não existe A planeta, né? Ele está indicando apenas um elemento que vai dar uma estrutura para essa palavra condizente com a nossa língua, com a estrutura da língua portuguesa. O mesmo se dá com esse radical aí, contente. Não existe essa estrutura em língua portuguesa. Você acrescenta aí uma vogal temática, porque afinal o radical contente não existe em língua portuguesa, essa estrutura não existe. Mas contente, aí sim, existe. Então a gente tem uma vogal temática nesses dois exemplos que estão ligadas a nomes, né, a substantivo, como planeta, e um adjetivo como contente. As vogais temáticas podem ser a, e ou o, certo? Isso também acontece com o verbo. Por exemplo, aqui em cantas, para que serve esse a? Ele foi colocado aí para que eu possa juntar o radical cante ao plural, a indicação de plural nessa desinência aí marcada pelo S. O a, ele é então a vogal temática, que nos verbos pode aparecer por meio do a, do e ou do i. Perceba que esse a, ele prepara o radical cante para receber a desinência S, que indica, como a gente viu aí, a segunda pessoa. O a também, pessoal, em cantas, esse a aí que está, o segundo a que está marcado, ele indica também a conjugação do verbo. Cantar, primeira conjugação, vender, segunda conjugação, mentir, terceira conjugação, certo? Finalmente, a gente tem a vogal e a consoante de ligação. Elas ocorrem no meio da palavra, no interior da palavra, para facilitar a pronúncia. Elas servem meramente para isso. Por exemplo, se eu quero me referir a uma plantação de café, como é que eu construo essa ideia? Radical café, na verdade, e junto aí com um sufixo, o sufixo ao, que dá essa ideia de plantação de alguma coisa. Mas cafeal fica uma pronúncia muito estranha em língua portuguesa. Então, por isso foi acrescentado o Z, para facilitar a pronúncia. Cafezal é muito mais fluida. A mesma coisa acontece aí com gasômetro. Para ajudar essa ideia, eu junto gás, esse radical, com o sufixo metro. Mas gás, metro, em português não soa, a pronúncia não é muito agradável. É acrescentada, então, a vogal de ligação para que a pronúncia fique mais adaptada à língua portuguesa. E aí você tem gasômetro. Beleza. Pessoal, revejam o vídeo. É um conteúdo teórico que precisa de repetição. Consultem o livro didático de vocês e para fixar esse conteúdo que foi apresentado na nossa sala de aula invertida, consulte aí a página 338 e tentem resolver essas 5 questões, as questões de 1 a 5, ok? Do livro didático de vocês. Obrigada pela atenção. Em sala de aula a gente vai praticar mais esses conteúdos, mas eu espero que vocês tenham conseguido perceber os aspectos principais da questão da estrutura das palavras. Até mais!